Esse é o programa Eclésia dessa noite, falando sobre discernimento vocacional, vocação, mês das vocações, que é o mês de agosto aqui no Brasil, como o Padre Guido já explicou. Você pode ligar para a gente, ou então mandar e-mail, e todo mundo que ligar para a gente, fazer a sua interação com as nossas atendentes, do jeito que você quiser. Se você quiser fazer uma pergunta, algum comentário, elogia, crítica, o que você quiser. E daí você já vai concorrer no final do programa. Nós vamos fazer um sorteio de um livro do Padre Gilson Maia. O Padre Gilson Maia, que é rogastonista, está aí, O Jeito de Maria. É um livro direcionado à vocação, ao discernimento vocacional, inclusive pedindo a intercessão da Mãe de Deus sobre esse importante assunto, que é vocação, tá bom? No final do programa a gente vai fazer o sorteio desse livro. Você escreva então, liga para a gente e a gente vai mandar para casa de um dos nossos telespectadores esse livro. Padre Guido, Sim. Até falei isso no final do bloco anterior. Por que tem tudo a ver o trabalho dos rogacionistas com vocações? Porque faz parte do nosso carisma. O nome de rogacionista foi o nosso santo fundador, Santo Aníbal Maria de França, que deu quando ele encontrou no Evangelho de Mateus uma belíssima frase de Jesus, está citado no capítulo 9, versículo 35 a 38. Jesus que disse: a messe é muita, os operários são poucos, rogai, olha bem, rogai, pois, ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. Daquela palavra rogai, para conseguir os operários, Santo Aníbal de Maria de França fundou os rogacionistas. E nós temos um quarto voto específico, além dos tradicionais 3 votos de pobreza, castidade e obediência, de rezar e zelar pelo cumprimento desta ordem de Jesus, de rezar para conseguir vocações a serviço do mundo, a serviço da Igreja. E isso constitui-se como um quarto voto específico da nossa congregação. Certo. Quanto mais se reza pelas vocações, mais as vocações chegam. Meus amigos, precisamos todos de bons pais, de boas mães, de bons sacerdotes, de santos religiosos e religiosas. E a oração é uma arma que temos todos nas nossas mãos e que devemos usar exatamente para esta finalidade. Porque não adianta fazer, por exemplo, uma crítica a respeito da presença ou ausência de um padre, de um religioso e de uma religiosa. Questionemos-nos o que é que nós estamos fazendo para remediar a uma situação que torna-se cada vez mais problemática e rara, sobretudo no mundo. É que o caminho apontado por Jesus deve ser também o nosso caminho, a oração constante pelas vocações. Tá certo. Bom, o senhor deixou bem claro com a sua explicação, né? Eu até respondi algumas perguntas que eu estava vendo agora há pouco aqui, Padre Guido. Sim. Justamente, acho que foi, se não me engano, o Ari que mandou pra gente, o Ari de Ourinhos, que sempre manda aqui pra gente. Eu sempre costumo ouvir na igreja dizer assim, olha, vamos rezar pelas vocações religiosas. Sim. Mas e as vocações matrimoniais, não merecem também essas orações? Não, merece também, aliás, precisamos, não porque é a vocação mais comum no mundo inteiro, mas precisamos de bons pais e de boas mães. Inclusive, Ari, né? Sim. Ari, saiba que as vocações nascem dentro de uma família. Quanto mais uma família vive a sua santidade, mais se cria um clima para que nasçam as vocações dentro da família. Um problema, por exemplo, gravíssimo que tantos países, inclusive o Brasil, enfrenta diariamente, é a vinda de sacerdotes, missionários, sempre de outros países, especialmente da Europa. Quando nós temos um potencial humano, digamos assim, extraordinário, mais de 50% da população do Brasil está debaixo de 14 anos de idade. Certo. E, portanto, é um lugar cheio de possíveis vocações. Aí que entra exatamente o trabalho e a dedicação de uma família, que é o centro, o ponto de partida exatamente de uma vocação específica também a serviço da Igreja. Até porque aquele primeiro contato com o cristianismo, a maneira de orar em família, o desejo pela essa vida
vamos dizer assim, cristã, inclusive a gente está ilustrando aí uma família que está rezando junto, justamente esse desejo e o conhecimento da oração, do contato com Deus, é na família que começa, né, Exato. Padre? Seria o caso, ele que estivesse aqui, um grande santo, João Bosco, fundador dos Padres Salesianos, Certo. que chegou a escrever, inclusive, esta bela frase, que o presente mais bonito que Deus pode dar para uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer aos fiéis, que Deus vai entregar os seus cuidados pastorais. A pergunta que eu quero fazer para o senhor, eu acho que é o assunto talvez central aqui do nosso programa de hoje. A gente vai falar sobre detalhes sobre outras vocações, mas como é que a gente deve identificar, Padre Guido, quando um jovem, seja adolescente ou até às vezes antes, uma vocação precoce, ou quem sabe uma vocação um pouco mais tardia, como que a família deve ajudar diretamente? Mas antes de ajudar, como que a família identifica uma possível vocação religiosa, sacerdotal ou a vida consagrada para mulheres ou homens? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Mas aí, eu li a pergunta aqui, a mensagem, na verdade, do Mário Ângelo Freitas. O Mário Ângelo Freitas mandou um e-mail aqui para a gente. Justamente, Padre Guido, como foi a sua vocação? Então eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho, em poucas palavras, no caso do senhor, como o senhor decidiu ir para o seminário, e aí depois o senhor comenta para a gente essa questão, como uma família pode ajudar e identificar essa possível vocação. Sim. Olha, Eric, poderia dizer o seguinte, a minha infância foi como todas as crianças, né? Como tantas pessoas, crianças, gostam de um jogador de futebol, gosta daquele homem que canta, né? Gosta de outro tipo de ídolos. Eu vou dizer a verdade, com 6 aninhos, era já coroinha, certo? A serviço da igreja, da paróquia, etc. E com 10 anos, recebi a visita de um padre rogacionista e acabei entrando no seminário, juntamente com um grupo também de 40 crianças, como eu, com 10 aninhos. Naquela época era assim. Mas o senhor entrou com 10 anos já no com seminário? 10 aninhos, entrei no seminário lá na Itália. Mas, Padre Guido, com 10 anos, o senhor tinha condições de já estar maduro e saber que o senhor queria ser padre? Não, absolutamente. Tinha muito entusiasmo, isso aqui sim. Sim. Eu tinha na minha cabeça o ideal, vendo os outros padres como se comportavam. Me lembro que na minha primeira formação de seminarista, adorava a visita, digamos assim, de padres missionários que chegavam às vezes na Itália para um merecido descanso de alguns meses e contavam um pouco aventuras, histórias da vida missionária. Lembro com muita alegria estas visitas dos missionários. E, claro, acabo de dizer, éramos em 40 que entramos no seminário, mas ao sacerdócio cheguei sozinho. Ah, que bonito, o senhor já contou essa história. Sim. Pena que o senhor esqueceu de trazer a foto hoje, o senhor tem uma foto. Fica para a próxima, uma foto lá quando o senhor era seminarista nessa idade. Mas assim, é legal o senhor contar essa experiência e dizer que o senhor tinha esse entusiasmo, mas ainda não estava pronto ou decidido, não, até porque é uma criança, 10 anos. Exato. Eu, com 16 anos, fiz o meu noviciado e com 17, os primeiros votos religiosos. Claro que na medida como a gente crescia na sua idade, o horizonte do sacerdócio chegava bem mais claro, né? E tomei a minha decisão com toda serenidade, pensei muito. Com 25 anos me tornei sacerdote. Padre Guido, mas os seus pais autorizaram, era uma cultura um pouco diferente de hoje, geralmente as vocações hoje um pouco mais velhas, né? Sim. Não tem mais esse caso, ou raríssimas ocasiões, de entrar num seminário tão cedo, mas os seus pais concordaram e, de certa forma, perceberam algum indício ali de vocação. Como os pais devem perceber isso? Quais são os critérios ou o caminho para chegar nisso? Exato. Completando a observação que ele acaba de fazer agora, eu lembro sempre até o meu falecido pai, que não chegou nem a me ver sacerdote, faleceu antes, mas que sempre me dizia: Guido, pensa bem no caminho e no passo que você está fazendo na vida. Se você nota que não é o teu caminho, a tua vocação, lembre-te que você tem na tua casa aqui junto conosco. Isto é, nunca colocar um impedimento, meus falecidos pais,
sempre me deram um apoio para dizer o meu sim. Agora, quais são, digamos assim, algumas atitudes típicas? Em primeiro lugar, a casa da família deve ser a primeira casa de formação. A maior alegria e satisfação de um pai e de uma mãe é de ver o filho bem contente do que está acontecendo na sua vida. Portanto, por exemplo, uma vida de piedade religiosa, um bom exemplo, a frequência dos sacramentos, a alegria, ter a serenidade, gostar das atividades religiosas, tudo isso, meus amigos, são sinais. São sinais. Se nós quiséssemos fazer uma pesquisa respondendo a esta mesma pergunta, na vida do saudoso, grande e santo Papa João XXIII, encontramos em um instantinho assim esta expressão. Eu tenho certeza, ele escreveu quando era Papa, tenho certeza que após a minha morte, muitas pessoas gostariam de saber como é que nasceu a minha vocação. Dar a resposta. Eu tinha somente 6 aninhos, quando um dia entrei na igreja da minha cidadezinha, não tinha ninguém. E acho que até o padre que estava lá preparando as flores no altar, nem me viu porque eu era bem baixinho. Mas quando o padre colocou um vaso de flores ao lado do sacrário, e para colocar o vaso do outro lado, ele fez uma genuflexão com tamanha seriedade, que eu pensei, com 6 aninhos para o Papa, né? Eu quero ser como aquele padre lá. E nasceu naquele momento o desejo de ser sacerdote. Olha só que legal. Veja como Deus se serve destas coisas, né? Então, assim, na verdade, Padre Guido, será que a gente pode chegar à conclusão que há, sim, um apoio da família, um incentivo, talvez essa liberdade, bonito que o senhor contou aí do testemunho do seu pai, que disse, olha, você vai lá, se a coisa não der certo, estamos aqui às ordens, de braços abertos. Exato, sim. Né? Essa postura é interessante, mas há algo que não tem como explicar, é isso que o senhor quer dizer? Que é sobrenatural, que é justamente onde encontra esse chamado de Deus? Sim. Deus, meus amigos, doa a vocação também especial para tantas pessoas e respeita a nossa liberdade, a nossa opção. Não todos têm a força de dizer sim. Talvez é um sim inicial, mas que não persevera. Dos 40 que acompanharam a minha vida também para serem sacerdotes, não foram embora de um dia para o outro, Eric. Alguns foram embora já nos estudos de teologia, quando faltava 1 ou 2 anos só para o sacerdócio. Veja como é que é, né? E o importante é dizer este sim todos os dias. Perseverar. E o modelo, olha, não por acaso hoje vamos sortear este belo livro de Nossa Senhora, né? É verdade. O modelo é o sim de Maria. Maria deu uma resposta total ao arcanjo Gabriel, chamando-se e definindo-se como serva ou escrava do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Esta resposta nós queremos dar a Deus diariamente. E vou dizer logo, Eric, que na vida consagrada, como sacerdote, também como religioso ou religiosa, é indispensável dizer este sim todos os dias, alimentado por uma vida sacramental muito profunda e, sobretudo, pela credibilidade do gesto que nós fazemos de um oferecimento total da nossa vida nas mãos de Deus. Ô, Padre Guido, é bonito o senhor falar sobre a vocação e o senhor usar a sua vida mesmo como exemplo. O senhor já falou tantas vezes aqui. É claro que a figura do sacerdote, claro, para quem é católico, para quem entende o ministério sacerdotal, nunca deixou de ser uma referência. Infelizmente, para muitas pessoas, o sacerdote não tem mais essa importância, porque não mais praticam a fé. Mas a gente tem aquela imagem do sacerdote antigo, ainda em muitos casos de batina, que tem pouco uso, infelizmente, hoje em dia, mas ainda o Código de Direito Canônico não muda, está lá permitindo, incentivando. Aquela coisa do padre de batina, alguns ainda usavam, a gente tem até uma imagem aí daquele antigo, isso aí, ó, Padre Forteia, esse padre é espanhol, Padre Forteia, acho que é espanhol, se não me engano. Aquilo que ele está usando, aquele chapéu, chama-se capelo, né? Capelo é o nome daquele chapéu, né, Padre Guido? Essa imagem bonita da tradição do sacerdote que está em qualquer parte que vai com suas vestes sacerdotais e tudo mais, é bonito, não deixa de ser um certo, vou usar a palavra status, apesar que
eu não usaria essa palavra status, porque é tanta cruz, tanto sofrimento, que... Mas, enfim, não deixa de ser um certo status para quem olha de fora, uns com respeito e tudo mais, mas, enfim, tem um certo status. Acontece também o contrário, né, Padre Guido? Da família querer muito que o filho se torne sacerdote ou a filha freira, tudo mais, e fica incentivando, ao ponto até de alguns casos pressionar, justamente por causa talvez desse status, ou por causa da beleza do ministério sacerdotal mesmo, né? Que é uma dignidade, uma honra mesmo para cada família. Padre Guido, existe o contrário também? A família atrapalhar alguém que não tem vocação sacerdotal e acaba, vamos dizer, forçando a barra e a pessoa acaba se ordenando. E como é que funciona isso? Atenção, é muito delicada esta sua pergunta, Érica, mas é meu dever também responder. Se houver um caso deste, até a consagração sacerdotal é nula. É mesmo? É nula. Aliás, vou dizer mais ainda, até poucos anos atrás, se um pai ou uma mãe obrigava, por exemplo, uma filha a tornar-se freira, obrigava a tornar-se freira, o pai e a mãe eram excomungados pela igreja. Nossa. É muito sério sobre este aspecto. Então, por exemplo, se uma pessoa que chegou ao sacerdócio ou à vida religiosa, fez os votos, mas foi, vamos dizer assim, obrigado pelas mães, ou incentivado de maneira pouco madura, vamos dizer assim. Então, quer dizer que esse sacerdócio pode ser nulo? É o mesmo caso daquele matrimônio nulo? Exato. Não que pode ser nulo. Não houve a celebração da ordenação sacerdotal, porque a pessoa não estava livre. Certo. Uma das condições, porque lembra-se, meus amigos, vale também para o matrimônio isso, Sim. Que os dois sacramentos que podem ser administrados única e exclusivamente para pessoas adultas é o casamento e o sacerdócio. Certo. Se uma pessoa é obrigada a casar, olha que o casamento é nulo, isto é, mesmo que é celebrado com pompas e circunstâncias, como se diz, né? Acaba não tendo nenhum valor diante de Deus. Aliás, nunca existiu, né? Nunca existiu. E a mesma coisa também com o sacerdócio. É por isso que a igreja não anula casamento, ela apenas declara a nulidade, né? Declarando a nulidade significa que nunca houve, nunca existiu, né? É diferente de anular. Anular poderia ter existido, deixou de existir em determinado ponto. Não. A igreja não anula casamento, não anula ordenações sacerdotais, ela apenas declara nulo, né? Declara nulo. Mas é interessante isso, porque pode acontecer o contrário mesmo, né? Sim. Bom, e a gente ouve casos também, ainda uma terceira situação, onde o sacerdote, por exemplo, tem a vocação religiosa real, pretende seguir esse caminho, sim, mas não tem o apoio do pai e da mãe. Ou às vezes o pai e a mãe professam até uma fé diferente. Sim. Né? É um caminho um pouco mais árduo, mas isso acontece também, né, Padre Guido? Acontece, e às vezes até os pais colocam inúmeras dificuldades para a realização de um ideal religioso. Tantas vezes, minha gente, nós reclamamos porque não há um padre num hospital, num asilo, numa escola, etc. Né? Porém, não vamos sempre ficar de braços cruzados esperando que cheguem padres de fora. Tantas vezes temos que questionar a família, porque se a família não dá o apoio necessário à liberdade de expressão de um filho, se torna, inclusive, gravemente responsável diante de Deus. Por isso, a vocação, gente, é um dom grandíssimo que Deus dá para todos. E devemos dar, cada um de nós, uma resposta com a qual se realize plenamente o nosso ideal de vida. Muito bem, quero agradecer aqui algumas pessoas que estão participando conosco por e-mail, também por telefone. O Felipe e a Lígia, vocacionados no matrimônio, bonito o jeito que vocês colocaram aqui, viu, Felipe e Lígia, são de Jundiaí. O João Marcos Fernandes Neves, de Gaporã, Bahia, sempre escreve aqui para a gente também. Deixa eu ver quem mais que está aqui conosco. A Selena, que acabou de mandar aqui. Selena, não, desculpa. Sônia Maria Marques de Oliveira. De onde que a Sônia Maria é? É de Piauí, Teresina, Piauí. Marcelo Fernandes, que também sempre manda aqui para a gente. Marcelo Fernandes Ferreira. Boa noite, minha esposa e eu, nossas 3 filhas, estamos ligadinhos no programa Eclésia. A gente agradece aí, pois uma família inteira assistindo aí conosco. Né? Está dizendo, inclusive, que tem os rumores lá, Padre Guido, que uma das filhas desse casal, do Marcelo e da sua esposa, dizendo que pensa em um dia ser carmelita. Deus abençoe, viu? Quem sabe, se for o chamado de Jesus, que vá com Deus, né?
O Luiz de Oliveira Filho também está mandando aqui para a gente, ele é de Venturosa, é isso? Pernambuco, Venturosa. O Alex Juliano Pinatti também mandando aqui para a gente, ele é do Paraná. Francisco Wagner, de Barbalha, Ceará. O Edilson Amaral também escrevendo aqui para a gente, muito obrigado pelo recadinho de vocês. O Iron Soares, a Karen Terezinha, né, que sempre manda aqui para a gente, a Karen e o Júnior, um casal aqui de Leme. Maria Helenice dos Santos, Luciana Freitas de Andrade, Vera Colucci de Bragança Paulista, é isso? De Bragança Paulista, São Paulo, enfim, um monte de gente mandando aqui pra gente os recadinhos. Padre Guido, no próximo bloco eu vou querer perguntar ao senhor sobre a diferença, então, da vida religiosa ativa e contemplativa, como é que é no dia a dia, na prática, vamos mostrar alguns exemplos, inclusive, mas quero agradecer alguns recadinhos aqui também por telefone. A Maria José Matias da Silva, de Carpina, Pernambuco, Terezinha Maria Rocha de Abreu, do Rio de Janeiro capital, Ivanilda Aparecida de Jesus, de Indaiatuba, aqui na nossa região, Joana Dark IV, Joana Dark é de Alegre, no Espírito Santo, e olha só que legal, uma associada que acabou de se tornar sócia aqui conosco, a Maria Helena Tomás Batistucci de Campinas, aqui nossa vizinha. Maria Helena acabou de se tornar sócia. Muito obrigado, viu, Maria Helena? Você entendeu o nosso trabalho e a gente faz mesmo um apelo. Se você não é sócio, se você gosta do programa Eclésia, se você gosta de ver o nosso trabalho no ar, como a gente recebe inúmeras mensagens do Brasil todo nos agradecendo, e a gente fica muito feliz e contente mesmo com o recadinho de vocês, mas essa TV só é possível estar no ar, como você pode ver, por causa do trabalho dos nossos associados, por causa da doação espontânea dos nossos associados aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Como é que você faz para se tornar sócio? Liga para a gente no telefone que fica disponível no seu vídeo. Pergunta para as nossas atendentes, olha, eu quero me tornar sócio, mas eu não sei como, eu não tenho uma quantidade muito grande para doar, mas eu tenho um pouquinho, não importa. Um pouquinho de todo mundo sempre é que mantém essa obra no ar. E você ainda vai levar para a sua casa, você vai receber na sua casa, todo mês, a revista Brasil Cristão, que é uma revista de formação, de artigos religiosos, está aí a revista Brasil Cristão, que é sempre acompanhada com um livrinho de reflexões diária, que também apoia o dia a dia aí da sua oração pessoal, tá certo? Fica sócio conosco, nos ajude a manter essa TV no ar. A gente agradece mesmo, Deus lhe pague a cada um dos nossos amigos associados que nos ajudam, então, e permite que o nosso trabalho chegue em tantos lares pelo Brasil afora e até pelo mundo, né? Muita gente até fora do país assiste nossa emissora. Todo mundo que ligou para cá está concorrendo ao livro que sortearemos no final do programa, um livro do padre Gilson Maia, O Jeito de Maria, um livro também que trata do assunto vocação. Você aproveita o intervalo que faremos agora, liga para a gente ou escreva também por e-mail para que o seu nome também vai para a urna no final do programa, a gente vai sortear esse livro. Não sai daí, a gente volta já já conversando um pouco mais sobre vocação e discernimento vocacional. Até já.